Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos os irmãos encarnados e desencarnados que participam desse Evangelho no Lar. É uma honra para mim poder estar recebendo cada um de vocês aqui no meu lar, junto comigo, para que a gente possa ser intuído, evangelizado. Não é por acaso que cada um de nós está nesse Evangelho, isso é importante a gente saber. Não é por acaso que fomos trazidos até aqui, né? A espiritualidade amiga, esses irmãos de luz se encarregaram de dar um jeito da gente estar aqui hoje. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a esses irmãos de luz que carinhosamente nos conduzem a todas as coisas que precisamos na nossa vida. Docemente, são os mensageiros de Deus que cuidam da gente no nosso dia a dia, que já prepararam o ambiente do nosso lar para receber esse Evangelho, já prepararam o ambiente do nosso coração para receber essas doces palavras. Obrigada, meus irmãos, pela segurança, pela proteção que vocês nos proporcionam nesse momento, por esse ambiente de paz, de calma, de completa entrega. Esse ambiente seguro que a gente pode realmente abrir o nosso coração e receber as doces palavras do Mestre. Humildemente, convidamos Jesus para entrar no nosso lar, para entrar na nossa vida, Jesus. E que a nossa vida seja iluminada e guiada por você. De todas as pessoas que eu quero ser quando eu crescer, Jesus, com certeza. Quando eu crescer, eu quero ser como você. Obrigada por estar aqui, na minha casa e na casa de cada familiar querido. Muito obrigada. Elevamos o nosso pensamento ao Pai, em profunda gratidão, Pai, por possibilitar esse exército de luz na nossa casa. O seu amor infinito que não desiste da gente nunca, que não se cansa, pelo contrário, que nos pega no colo, nos consola e nos momentos mais difíceis, Deus, que o Senhor permite que a gente passe, porque é importante para nós, para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento. Você está conosco segurando nossa mão. Como é maravilhoso poder sentir sua presença em cada pequeno acontecimento do dia, em cada pequena coincidência, que a gente já sabe hoje que não é. É o Senhor agindo na nossa vida. Obrigada. Pedimos que a luz desse Evangelho se estenda à casa de todos os nossos familiares e que possa envolver os nossos familiares que moram conosco, mas que não participam desse Evangelho, que sejam envolvidos amorosamente. E assim, agradecidos que estamos, harmonizados, gratos que estamos, nós pedimos licença, Senhor, para iniciar o nosso Evangelho no lar. E que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade, então, às notas históricas, hoje a gente vai falar da sinagoga. Do grego sinagogue, reunião, congregação. Havia apenas um único templo na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus se dirigiam a ele todos os anos em peregrinação para as principais festas, como a da Páscoa, a da consagração e a dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez diversas viagens a Jerusalém. As outras cidades não possuíam um único templo, mas sim sinagogas. Edifícios onde os judeus se recolhiam nos dias de sábado para fazer orações públicas, sob a direção dos anciãos, dos escribas e dos doutores da lei.
Ali também se faziam as leituras dos livros sagrados, seguidos de explicações e comentários, cuja participação era aberta a todos. Foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas nos dias de sábado. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades em que passaram a habitar serviam-lhes de templos para a celebração do culto. É engraçado como as pessoas sempre precisam de um lugar onde Deus está, né? Isso já é muito antigo. A gente já viu a bagunça que aconteceu quando Moisés subiu ao monte, deixou o povo lá. Um Deus que você não pode enxergar, um Deus que você não pode pegar, né? Um Deus tão abstrato. E aí aconteceu aquela bagunça do bezerro de ouro e Moisés ficou bravo quando desceu. E eu sei que um dia chegaram à conclusão de que não, as pessoas precisam de alguma coisa física. E foi quando começaram os tabernáculos, né? E até hoje nós temos igrejas, templos, né? E imagens, altares. A gente tem que entender que o que nos faz conectar com Deus tá valendo. Por que será? Por que existem tantas religiões? Por que existem tantas crenças? Gente, Deus quer todos nós. Deus quer todos nós. Se a minha maneira de buscá-lo, se a minha maneira de me conectar com Ele é através de uma determinada religião, para Deus não interessa que religião é essa. Não importa. Não importa nem se acredita. Importa que a pessoa se entrega a essa força maior, a essa consciência, a essa inteligência profunda, maior, amorosa, e se deixa ser uma pessoa melhor. Para isso, para Deus é isso que interessa. A nossa busca em ser alguém maior. Os meios, os caminhos que eu vou me utilizar para essa busca, o nome que é dado a elas, para Deus não interessa. Para Ele não faz diferença. O que faz diferença é que meu filho tá vindo para mim. É isso que faz. Mas antigamente, naquela época, isso ainda era muito forte. E nas sinagogas, né, o templo era aquele que hoje é o Muro das Lamentações. Foi o único pedaço do templo que sobrou e que é o Muro das Lamentações. Mas quantas pessoas acreditam que fora do templo Deus não as escuta? A gente tem muita dificuldade de entender Deus. Como assim Deus está presente em todo o universo, ao mesmo tempo, com a mesma força de atuação em todo o universo? Como assim? Como é possível Ele está aqui, Ele está lá ao mesmo tempo? Né? Uma vez eu ouvi um exemplo muito interessante. Se a gente for pensar, vamos pensar no oxigênio, né? Vamos pensar no oxigênio. E hoje, agora, nesse momento, o oxigênio está em volta da gente. O oxigênio está dentro da gente. Eu tenho oxigênio dentro de cada célula do meu corpo, de cada função que o meu corpo atua, faz, ele precisa de oxigênio. Em volta de mim está o oxigênio, eu não preciso fazer esforço nenhum. Esforço nenhum. Ele simplesmente é na minha vida. Eu estou imersa no oxigênio. É assim, com Deus. Igual o peixe está imerso no mar. O peixe nem sabe que ele está no meio do mar. Ele não faz nem ideia.
que ele está lá boiando? Ele não sabe. E ele está envolvido completamente, ele está imerso no mar. É assim que nós somos com Deus. Nós estamos imersos em Deus. Deus é. Ele não está, Ele é. Então não faz diferença para Deus se eu oro da minha casa ou se eu oro de dentro de um templo. Para Deus não faz diferença se eu oro de joelhos, se eu oro em pé, se eu oro lavando louça, lavando roupa. Para Deus não faz diferença se eu estou bem vestida ou se eu estou desarrumada. Porque o que importa para Deus é a intensidade do que eu faço, do que eu sinto quando eu estou em conexão com Ele. O que faz efeito é a força do que eu sinto quando eu estou em conexão com Ele. Mas Ele entende que hoje, na nossa condição de consciência humana, na nossa condição de espíritos infantis ainda que somos crianças espirituais ainda. E como crianças espirituais, a gente ainda precisa de determinados rituais para se conectar, de determinados lugares para se conectar. A gente ainda precisa de pessoas que falem as coisas que a gente lê e não entende. E é o que acontecia na época também e acontece até hoje. Nós ainda precisamos disso. A gente só tem que tomar cuidado para não julgar e não condenar aquela pessoa que não precisa estar dentro de um templo religioso. Porque muitas vezes a gente ainda julga e condena. Ah, aquela pessoa nem vai na missa. Ah, aquela lá nem no culto vai. Muitas vezes ela está muito mais ligada a Deus do que pessoas que estão dentro de lugares religiosos, né? Até de ambientes religiosos. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso e buscar o que te conecta, buscar. Se você ainda precisa de uma imagem, não tem problema, é só saber que não está naquela imagem, né? Mas se a imagem é o meio de você conseguir se conectar, Deus vai entender do mesmo jeito. A gente também não precisa condenar quem ainda precisa de uma âncora, né? De uma âncora que a gente chama, de alguma coisa física para conseguir me ligar espiritualmente para Deus. Tá valendo igual. Para Deus tá valendo igual. E é importante sim esses lugares. Naquela época que as pessoas realmente precisavam disso, muito mais do que hoje em dia, mas hoje em dia a gente também precisa, foi onde Jesus pregou muito. E foi onde muitas vezes ele foi questionado, foi tido como rebelde, como revolucionário, porque as pessoas entravam nas sinagogas e elas tinham um roteiro a seguir. E Jesus não seguia aquele roteiro, porque ele não estava lá para isso. Ele não estava lá para cultos exteriores. Jesus não fez nenhum milagre dentro de templo. Jesus não proporcionou nenhuma cura dentro de templo. Ele fazia tudo na rua, no dia de sábado. E o povo ficava louco
porque ele não seguia os rituais externos. Ele não seguia. Porque para Deus, gente, para Deus não tem hora, para Deus não tem lugar, para Deus não tem essa. A gente pode estar tomando banho, a gente pode estar no banheiro, a gente pode estar arrumando a casa, a gente pode estar andando na rua. Para Deus não tem hora e não tem lugar, porque Deus é na nossa vida o tempo todo. O tempo todo. Deus é na nossa vida, nós estamos imersos em Deus. Se você está deitado, se você está sentado, se você está de joelhos, se você está em pé, para Deus não faz diferença. Ele quer você a todos os momentos de qualquer jeito. Então a gente não precisa de templos. Não para encontrar com Deus. Se é a sua maneira de conexão, para Ele também não tem problema. Tá tudo certo. O que Deus de verdade espera da gente, o que Deus provoca na nossa vida, provocar no sentido de fazer acontecer, porque o que é provocar? Provocar é fazer acontecer. Quando eu provoco alguém, eu estou fazendo acontecer algum sentimento. Quando eu provoco uma situação, eu estou fazendo acontecer essa situação. Então, provocar é fazer acontecer. Isso é provocar. E o que Deus provoca na nossa vida a todo momento? O que Ele faz acontecer na nossa vida a todo momento? A gente ser uma pessoa melhor. A gente desenvolver todos esses potenciais incríveis e maravilhosos que Ele colocou na gente na hora da nossa criação. Deus colocou tudo dele quando Ele nos criou. Tudo. Cada filho que Ele criou, Ele falou, não, esse eu vou fazer especial. Aí Ele criou um filho. Aí Ele foi criar outro filho, Ele falou, não, esse aqui eu vou fazer especial. E cada um dos filhos que Deus criou, espalhados por todo o planeta, por todo o universo, encarnados e desencarnados, na hora que Deus foi fazer, Ele falou, esse aqui eu vou fazer especial. E Ele falou isso a hora que Ele criou você também. E exatamente porque Deus sabe quem você é que Ele te provoca para que você seja cada vez melhor. Porque Ele sabe que a gente consegue. Ele sabe. Ele sabe que a gente dá conta. Então a gente precisa tomar posse. Eu não preciso de um templo religioso para tomar posse de Deus na minha vida. Toma posse de Deus na sua vida. Porque Ele já está em você. Já está em você o tempo todo. Só está faltando você tomar posse. Eu tenho uma amiga maravilhosa que ela fala, a gente fala as coisas para ela, ela fala, peguei, hein? Peguei. Pega, toma posse, porque já é seu, já é. Maravilhoso, né? Saber que Deus é assim o tempo todo na nossa vida.
Então, gente, vamos parar com essa coisa de achar que existe uma situação perfeita, uma situação adequada. Essa é a palavra. Porque a gente acha que não é adequado em determinadas horas. Eu posso estar num bar e estar conectada com Deus. E eu posso estar dentro da igreja e não estar. É incrível isso, mas é verdade. Claro que existem ambientes que ajudam e ambientes que atrapalham. Não é disso que a gente está falando. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando da presença de Deus. Porque Deus está presente. Deus, Ele está presente. Do mesmo jeito. Dentro da igreja, dentro do bar, dentro de uma casa de prostituição. Deus está presente do mesmo jeito. Igual. Em todos os lugares. Mas é que em alguns lugares é mais fácil se conectar, em outros não. Porque lembra que a gente falou dos espíritos, das associações? Se eu sou uma pessoa encarnada, que vivo no bar, quando eu desencarnar, eu só tirei a minha roupa carnal. Eu não mudei absolutamente nada. Eu sou a mesma pessoa sem carne. Aonde que eu vou continuar? No bar. Então as associações, os espíritos que existem ali não nos ajudam nas suas intuições, nas suas tentações. Isso é uma coisa. Mas Deus, Ele está exatamente igual em todos os lugares. Porque se a pessoa estiver num lugar completamente promíscuo, completamente perdido, estiver no meio de uma cadeia cheia de pessoas cruéis e maldosas, e que a gente vê tantas histórias de pessoas que se converteram dentro da cadeia, naquele ambiente cruel, maldoso, que tem assassino, que tem estuprador, que tem... A gente nem faz ideia do que tem lá dentro, gente. Para falar a verdade, a gente nem faz ideia. E por que uma pessoa consegue se converter no meio da cadeia? Porque Deus está lá de braços abertos, esperando. Só esperando. E a hora que a pessoa falou, Deus falou, vem cá, meu filho. Na mesma hora, no mesmo segundo, ali, Deus estava. Não é maravilhoso a gente saber que na hora que a gente vai cair, Deus já está ali, segurando a gente? Gente, não é maravilhoso isso? E não importa quantos espíritos vão estar do teu lado, te tentando e te falando, não, vamos, e cozinhando na sua cabeça, sabe aqueles pensamentos repetitivos? Sabe aquele pensamento? Aquela coisa que você não consegue controlar? Não é você, não é você. Presta atenção, não é você. E Deus, Ele tem uma misericórdia tão infinita, Ele tem um amor tão infinito por nós, que Ele já deixa a turma de prontidão, a turma de luz, de prontidão, e Ele está lá, como um general, no comando. A hora que a gente falar, chega, a turma vem, na mesma hora socorrer a gente.
na mesma hora. Gente, olha que coisa deliciosa. E quantas pessoas acham que estão sozinhas no mundo? Se a gente soubesse a turma que Deus coloca em volta da gente, esperando o nosso Pai, eu me entrego. E a hora que a gente fala eu me entrego e que a gente vai cair de exaustão, é essa hora que a gente é apanhada no colo. E é a hora que a gente começa a tomar posse do ser maravilhoso que nós somos. Nós já somos. Olha que lindo. Não é assim, eu tenho que virar, eu tenho que ser, eu tenho que... A gente já é. Você já é esse ser de luz, lindo e perfeito que Deus criou. Só tá faltando você tomar posse. Só isso. Deus já está com você em todos os lugares da sua vida. O que está faltando é você estar com Ele em todos os lugares da sua vida, em todos os momentos da sua vida. É só isso que está faltando, porque Ele já está com você. O que está faltando é você estar com Ele. Na cozinha, na sala, no banheiro, no carro, numa conversa, em todo lugar, sabe? Sabe aquela gente que a gente vê na rua batendo um papo sozinha? Não tá sozinha, gente. Bate papo o tempo todo. A gente está acompanhado, Deus está com a gente o tempo todo. Bate papo com Ele o tempo todo. Ou não precisa nem falar nada. Haroldo Dutra Dias, que conta a história de Madre Teresa, que um dia um repórter, fazendo uma reportagem sobre oração, chegou para Madre Teresa, né, e falou: Madre, o que a senhora diz para Deus quando você está orando? E a Madre falou: eu não falo nada, meu filho, eu só escuto. Aí o repórter: só escuta? E o que Deus fala para a senhora então? Quando a senhora está orando, ela fala: ele não fala nada, meu filho, ele só escuta. Você entende? Deus é na nossa vida. A gente não precisa falar nada. Que maravilhoso, né? Vamos então nesse momento, fechando os nossos olhos e permitindo que Deus seja completamente em nossa vida. E que a gente se entregue completamente a Deus nesse momento. Que a gente possa permitir que Deus haja abundantemente na nossa vida, na nossa saúde, na nossa família, nos nossos negócios, na nossa conduta, nos nossos relacionamentos. Vamos permitir que Deus nos provoque, para que Ele crie em nós, provoque em nós a ação de ser uma pessoa melhor. E isso começa em mim. Que eu possa, Senhor, ser melhor comigo todos os dias.
Que o mesmo carinho que o Senhor fala comigo, que eu fale comigo também. Que eu saiba me elogiar, me incentivar, me consolar a todos os momentos, como o Senhor faz conosco. E exatamente por a gente não saber esse ser lindo e brilhante que nós somos, quantas vezes a gente se trata com crueldade, com maldade. A gente se xinga, a gente se condena. Que a gente saiba nos tratar com o mesmo carinho e respeito que o Senhor nos trata. Que eu tome posse, isso é tomar posse desse ser maravilhoso que nós somos. Tudo que eu preciso e quero ouvir de Ti, Senhor, que eu seja a primeira pessoa a falar para mim. O perdão que eu espero receber de Você, que eu seja a primeira pessoa a me dar esse perdão. Eu errei. Quem de nós não errou? E o Senhor já perdoou e a gente ainda se martiriza tanto, se condena tanto, sendo que o Senhor já nos absolveu. E que fazendo isso comigo, que eu possa transbordar esse amor e esse carinho aos meus irmãos que convivem comigo e a todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Amar ao próximo como a si mesmo. Então que eu aprenda, Senhor, a me amar, a me respeitar, a me perdoar, a me incentivar, a me consolar, para que eu possa transbordar isso aos meus irmãos. E de todas as leis que existiam, todas as leis atrapalhadas e confusas que existiam, Jesus, com a sua sabedoria infinita, com o seu amor infinito, veio resumir todas as leis. Tudo. Nessa única lei. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. E nessa fala, Jesus já nos convida a tomar posse desse ser maravilhoso que nós somos. Maravilhoso. E que eu saiba fazer isso com carinho. Sabendo que eu sou merecedor. Sim, eu errei. E eu tenho que corrigir os meus erros? Sim. Mas isso também faz parte do tomar posse. Também faz parte. E é isso, Senhor, que nós desejamos e que nesse momento nós vibramos para cada um dos nossos irmãos, encarnados e desencarnados, do planeta Terra e de todo o universo infinito, onde houver um filho teu, Senhor. Que essa tomada de consciência de que nós já somos esse ser maravilhoso e perfeito e divino, porque se nós fomos criados por Ti, somos seres divinos, criados por Deus.
Criaturas divinas. Olha que honra, que honra. E é isso que nós vibramos, Senhor. Para nós e para cada filho teu, cada irmão nosso que estiver espalhado por aí, que nesse momento receba seu toque, Jesus, em seu coração. E que a gente possa estar com você, ser em você, Deus, assim como o Senhor é em nós. O tempo todo. Não importa onde. Agradecemos a esses irmãos de luz responsáveis por acompanhar o nosso Evangelho, que nesse momento se espalham por tantos lugares através desse Evangelho, curando nossas feridas, pegando as nossas preces e elevando até Deus, considerando cada uma delas. Harmonizando o nosso lar, harmonizando os nossos relacionamentos. Que eu possa reconhecer em mim, Senhor, esse ser maravilhoso que eu sou. Para poder reconhecer no meu irmão o ser maravilhoso que ele também é. E que como eu ainda está na jornada, está na caminhada. Agradeço a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que carinhosamente veio fluidificar essas águas, veio tratar as nossas enfermidades físicas e morais. Obrigada, Jesus. Obrigada pela sua presença constante em nossa vida, por todo o amor, por todo o exemplo. Tantas coisas você se sujeitou a passar, Jesus, só para vir nos ensinar o caminho certo. Obrigada. E assim, agradecidos que estamos, nós pedimos licença para encerrar o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. E eu desejo, meus irmãos, que hoje, nessa segunda-feira, seja o primeiro dia da gente realmente viver em Deus o tempo todo. O exercício da semana. Vamos fazer um exercício da semana. Entregar a nossa semana nas mãos de Deus e confiar. Confiar. Isso é que é fé. A gente se encontra amanhã no nosso Evangelho no Lar. Muito obrigada. Fiquem com Deus e um ótimo retorno para cada um de vocês. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada.